Olá, galera, tudo bem? Eu sou Janaína Alves, fisioterapeuta dermatofuncional e tenho a proposta de te ensinar a eletroterapia de uma forma simplificada. Então não deixa de seguir o canal, de ativar os sininhos para não perder nenhuma notificação e comentar aqui abaixo o que você achou do meu vídeo. O tema de hoje é falar sobre radiofrequência capacitiva versus a resistiva. Bom, primeiro a gente precisa lembrar, no que eu falei no vídeo anterior, o que é uma radiofrequência. Então, lembrando rapidamente, ela é uma corrente eletromagnética, ou seja, ela precisa de corrente elétrica, polos positivos e negativos, que vão formar um campo magnético por agitação de estruturas moleculares para lá e para cá. Ou seja, ele vai alternar sempre do positivo para o negativo e sempre de forma bidirecional, ou seja, indo para frente, para trás e para todos os lados. Com isso, qual seria a nossa diferença de atuar com ondas capacitivas ou com ondas resistivas? Quando a gente fala sobre uma radiofrequência resistiva, é a radiofrequência mais comum que a gente encontra no mercado, que são aquelas manoplas de ponteira de metal. Com isso, o que a gente tem naquele equipamento? Essa onda eletromagnética, quando ela passa na superfície da nossa pele, ela gera uma resistência. Essa resistência acaba formando calor, que é o que a gente chama de efeito Joule. Então, este calor formado sobre a sua pele que vai gerar a condução das ativações bioquímicas, que a gente fala sobre HSP, as proteínas de choque térmico, que é a ação principal da radiofrequência. Então, toda corrente de radiofrequência resistiva, ela atua gerando um campo de resistência sobre a pele, gerando aquecimentos muito mais superficiais. E na prática, a gente acaba encontrando muito mais radiofrequências resistivas com ponteiras multipolares, bipolar, tripolar, tetrapolar e por assim em diante, de acordo com cada fabricante. Para a gente entender como é que acontece a radiofrequência capacitiva, a gente precisa lembrar como é que é a atuação da onda eletromagnética da radiofrequência. Então, por ela ser uma onda eletromagnética, ela vai atuar com elétrons positivos e negativos circulando, e nesse movimento de para lá e para cá que esses elétrons fazem, eles acabam movimentando moléculas e essas moléculas acabam gerando um campo eletromagnético. Então, quando a gente fala sobre uma radiofrequência capacitiva, eu estou falando sobre uma radiofrequência que tem uma película protetora na sua manopla, ou seja, ela tem uma película de polímeros. Esta película vai fazer com que o aquecimento gerado sobre a superfície da pele seja mais lentificada, trazendo mais conforto para o paciente. E normalmente nós utilizamos manoplas monopolares na capacitiva. O que isso traz de benefício para a gente? Como a manopla é monopolar, eu preciso de uma placa de retorno para fechar o circuito. Lembra que toda corrente elétrica ela precisa trabalhar com polo positivo e negativo? Então, se eu vou fechar o circuito, nesta placa de retorno, ela precisa estar equidistante dessa manopla de atuação. Então, vamos ver um exemplo. Imagina que você vai atuar uma gordura localizada no abdômen do seu paciente. Você vai ter a manopla no abdômen e a placa de retorno na região da lombar. Por quê? Assim, a onda, quando ela for propagada, ela vai percorrer a menor distância entre seus dois polos. Logo, ao sair do abdômen em direção à placa de retorno que está na lombar, ela tem mais chance de ser aprofundada no tecido do seu paciente, tendo melhores atuações, por exemplo, para tratar a gordura localizada. Mas, professora, se eu não tenho uma corrente capacitiva, né? Eu não tenho uma radiofrequência capacitiva, como é que eu posso atuar com uma resistiva para ter esse mesmo benefício, ou o mais próximo possível? A gente lembra sempre da questão das frequências. Se eu tenho frequências baixas, eu atuo mais profundamente. Se eu tenho frequências mais altas, eu atuo mais superficialmente. Então, a gente tem hoje no mercado radiofrequências de 2,4 MHz, 1,2 MHz ou 0,6 MHz, que normalmente eles vendem, por exemplo, como 600 kHz. O que isso me traz? A gente sabe que, pela lei da física, a frequência é inversamente proporcional à profundidade ao qual ela atinge num tecido biológico. Então, se eu pego uma frequência de 600 kHz ou 0,6 MHz, significa que ela tem uma ação mais profunda no meu organismo. Logo, se eu não tenho uma radiofrequência capacitiva, eu consigo atuar utilizando uma resistiva com uma frequência mais baixa, que eu terei melhor atuação no tecido adiposo. Não deixa de seguir o canal, de ativar os sininhos para não perder nenhuma notificação e comentar aqui abaixo o que você achou do meu vídeo.